Olá! Por acaso você está com alguma planta com a folha amarelada, que caíram as folhas, que não está muito bem? Hoje, o Dicas Rápidas vai te ajudar a reconhecer se sua planta está doente ou não. Venha conferir! É muito comum aqui no canal as pessoas comentarem e me perguntarem o que está acontecendo com a planta delas. Por exemplo, minha planta está morrendo, minha planta está ficando com folhas amareladas. E as pessoas acham que já tem que colocar algum adubo, que tem que colocar um inseticida, um fungicida, algum remédio. E nem sempre a planta está realmente doente. Às vezes é só uma adaptação. Às vezes ela está sendo mal cuidada ou está no lugar errado. Às vezes o substrato está errado. Às vezes a planta sentiu calor. Então, às vezes, essas características ambientais ou às vezes de cultivo podem fazer com que as plantas pareçam doentes, mas na verdade ainda não estão. Então, para reconhecer se realmente suas plantas estão doentes, primeiro você deve observar se o local de cultivo dela está adequado. Se é uma planta de sol, se é uma planta de sombra, se ela está recebendo a luz adequada, por exemplo. O amarelamento na folhagem vai muito, às vezes, pela luz errada. A planta está recebendo muito a luz, ela se atrofia, resseca, amarela, fica até com as pontas secas. Ela está recebendo pouca luz, ela cresce de uma forma desorganizada, em busca de luz, caem as folhas, as modificam as folhas, também amarelam. Por exemplo, ela está recebendo muita água, ela se afoga, ela fica murcha de tanta água no substrato. Ou é falta d'água, ela também fica com aspecto amarelado, ressecado. E se o substrato está inadequado? Por exemplo, uma planta carnívora não pode receber na terra muita matéria orgânica, porque ela se queima. Mesmo com a matéria orgânica sendo um adubo de baixa dosagem, de NPK, etc., essa planta carnívora ou insetívora é uma planta que aprendeu a viver sem nutriente no solo. Então, ela capta os animais para completar sua alimentação. E se eu coloco uma terra muito adubada, é como se eu estivesse dando uma overdose de adubo para ela. Claro que existem plantas que precisam dessa terra adubada. E às vezes a falta de adubo, a falta de nutriente, muito tempo que não põe um esterco, muito tempo que não joga um adubo NPK na planta, ela também vai ficar sentida. Então a gente tem que observar. Observa se está faltando ou tem alguma coisa em excesso nessa planta. Depois de observar essas características, você nota que sua planta está adequada? Aí você começa a conferir se não tem rasgos nas folhas. Rasgos é sinal que algum bicho está comendo. Então, por exemplo, uma lesma, uma formiga, uma lagarta, elas roem as folhas. Se tiver rasgos, é possível que está tendo um ataque de pragas mastigadoras ou trituradoras. Se tiver pontinhos na planta, ela meio melada, meio com pontinhos amarelados, possivelmente um ataque de pragas sugadoras. Ou seja, um pulgão, uma cochonilha, ácaros, trips e vários outros bichos aí que pode acontecer que sugam a seiva. A trombinha vai puxando essa seiva. Essa parte que fica amarelada, tanto as que estão mal cuidadas ou mesmo com essas pragas infestadas, elas não se recompõem não. Essa folha que está feia, ela com certeza vai ficando cada vez mais feia e ressecada. Observe se esses bichos não estão por baixo da folha. Se não tem uma colônia, se não tem um pulgãozinho, um piolinho nessa planta. E aí que a gente vai partir para colocar um remédio, um defensivo na sua planta para que esse bicho acabe e essa planta se recupere. Se não tem bicho nenhum aparente, pode ser uma doença. A doença é quando causa alguma coisa, uma infestação interna, vírus, fungos muito comum, com excesso de água, principalmente na época das chuvas aí, é comum a gente ver bolor na folha, planta mofada, planta com cheiro apodrecido, é excesso de água. E aí, às vezes, uma simples drenagem na terra, no vaso, no canteiro, uma terra mais preparada, mais airada, já resolveria esse problema. Quer dizer, não causaria, a gente ia na causa do problema, o excesso de água na planta ou no solo. Observar, sentir a planta é uma das práticas mais comuns no dia a dia do jardim, para a gente verificar se está tudo bem com elas. Se está com falta de água, por exemplo, olha a terra se não está seca, olha as pontas das plantas se não estão murchas.
Se tá com a planta seca, caiu a folha, eu mudei ela de lugar, eu transplantei o jardim há pouco tempo, a planta está se enraizando ainda, está percebendo ainda esse novo espaço dela, ela pode cair as folhas, e algumas caem todas. Por exemplo, um bambu, por exemplo, pode perder todas as folhas. E é muito comum as pessoas acharem que está morta, e não está. Então, tem algumas dicas interessantes que a gente pode perceber se a planta realmente morreu ou se ela ainda está no processo de adaptação. Vem a ver. Para saber um caule que está ressecado, sem folhas, se ele está vivo ou morto, eu tenho que raspar com a unha mesmo a casca do caule. Se ele me apresentar o miolo marronzado, é sinal que a planta, possivelmente essa parte dela, está seca, está morta. O caule vivo, a gente raspa e ele é verde por dentro. O calor é muito grande, acontece isso às vezes, de ressecar a planta. Molha mais para dar um conforto mais à planta, que ela se recupera. No meu pé de limão encontrei pulgões. Quando a infestação é pequena, com poucos bichos, vale a pena usar produtos orgânicos ou caldas naturais, como é o caso da calda de sabão ou calda de fumo, que são menos tóxicas. Quando a infestação é muito devastadora, muito grande, a gente tem que colocar, às vezes, realmente um fungicida, um inseticida químico, né, que são produtos que são mais tóxicos. Aí não tem jeito, por mais que a gente queira tratar a planta do lado orgânico, tem hora que a gente tem que vir com algum material para ajudar a combater essa praga, senão a gente realmente perde as plantas. E aí, te ajudei um pouquinho a perceber se sua planta está doente ou não? Ficou com alguma dúvida? Me pergunte, comente, curta o vídeo se gostou, nos acompanhe também nas redes sociais e até a próxima!